Empréstimo consignado liberado para quem tem carteira assinada. Essa notícia foi vinculada semana passada através de uma medida provisória que o governo federal mandou para o Congresso Nacional. O que parece ser, à primeira vista, um benefício para o trabalhador, no sentido de poder contratar esse empréstimo consignado, na verdade é mais uma armadilha para enriquecer os bancos. É isso mesmo que você está ouvindo. Essa modalidade de empréstimo consignado através da carteira de trabalho, descontando do salário do trabalhador, ela tem a garantia para o banco do FGTS que o trabalhador tem depositado todo mês. Ou seja, se esse trabalhador no meio do caminho falecer, se no meio do caminho ficar desempregado, se a empresa falir, por exemplo, e atrasar os salários dele, ele não tiver condições de arcar com aquele compromisso do empréstimo que ele fez, existe um fundo garantidor para os bancos através dos depósitos do FGTS, 10% dos depósitos do FGTS desse trabalhador. Vejam, meus amigos, isso é um absurdo, porque o fundo de garantia por tempo de serviço, que é uma herança de décadas e décadas de lutas trabalhistas, ele não deve ser utilizado para garantir dívida nenhuma com o banco. O FGTS é um depósito que serve para a pessoa, ao longo da sua vida, ir pagando sem pressa de sacar e, quando se aposentar, ele ter uma espécie de poupança, já que nem todos os trabalhadores, com o salário que ganham, têm a capacidade de fazer uma poupança por conta própria. Então, o velho e bom fundo de garantia de 8%, que todo mês é depositado pela empresa na conta do trabalhador, deveria ficar lá rendendo, acumulando vencimentos, para que no final, quando ele for se aposentar, ele tivesse esse dinheirinho no momento que ele mais vai precisar, que é na velhice. Alguns utilizam para a compra da casa própria, para sair do aluguel, alguns utilizam às vezes para investir na sua microempresa, já que às vezes o trabalhador deixa de ser empregado e quer virar empresário, muitos acabam utilizando para fazer a viagem dos sonhos com a família e com os filhos, alguns usam para pagar a faculdade dos filhos. Bom, não importa no que você vai usar o fundo de garantia, o fato é que ele é feito para ficar sendo depositado todos os meses e não para ser saqueado. Vamos lembrar aqui que na época da pandemia já houve um saque absurdo do fundo de garantia quando o governo federal liberou que as pessoas fizessem a movimentação dos valores, né? E claro, nessas alturas do campeonato aí, com todo mundo com dificuldade financeira, todas as pessoas foram lá e pegaram o fundo de garantia na época da pandemia. Não contente com isso agora, e veja, estamos falando de outro governo, né? Libera-se a possibilidade de empréstimo consignado, garantindo-se então para os bancos a segurança através do FGTS. Vocês têm dúvida que os bancos vão meter a mão no FGTS dos trabalhadores? Vocês têm dúvida que esse trabalhador, antes de pagar esse empréstimo consignado, ele vai ter algum problema como demissão, por exemplo, ou então afastamento, alguma coisa que reduza a renda e comprometa o valor do empréstimo consignado? É óbvio, gente, é óbvio. Se os bancos estão oferecendo dinheiro, não é à toa. Eles estão ganhando alguma coisa, eles estão com alguma segurança, como acontece, por exemplo, com o empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas do INSS. E o detalhe, né? Em algumas simulações que nós temos visto, os juros estão chegando a 3, 4% por mês. O governo falou que essa modalidade tem uma média aí de 2,5% e aí os bancos vão brigar entre eles para oferecer a menor taxa. Só que esqueceu-se de falar que o Brasil é controlado por 5 bancos tão somente. Existe um cartel de bancos. E aí não adianta nada que ninguém vai oferecer empréstimo consignado a 1%, a 1,5%, que seria, digamos assim, um valor justo, né? Muito trabalhador vai cair nessa cilada e vai emprestar 3, 4% por mês. E ao passo que ele ganha, ele pega os 20 mil em dinheiro, ele paga 40 lá no final das contas. E se ele não conseguir pagar, o banco vem e mete a mão no fundo de garantia desse. Vejam bem, estelionato patrocinado pelo governo e que ainda vai para o Congresso Nacional para votação. Mas como o mercado financeiro aí, os bancos, né, tem vários deputados no bolso deles, né, porque financiaram a campanha desses deputados, o que vai acontecer? Provavelmente o Congresso Nacional vai aprovar. E teremos mais uma modalidade de oferta de dinheiro fácil para a população, para vender ilusões, né, principalmente no ano pré-eleitoral,
para o trabalhador se sentir assim, feliz com o dinheiro no bolso. Só que esquece que vai assumir uma dívida alta, uma taxa de juros alta também e principalmente vai corroer, vai acabar com o saldo do fundo de garantia. Já era casa própria, já era saque em caso de doença grave, conforme a lei permite, e mais ainda, já era fundo de garantia lá na hora da aposentadoria. É triste. O fundo de garantia tinha um objetivo e agora acabaram desvirtuando a sua finalidade. Como sempre, os bancos ganhando e o trabalhador perdendo.